Vamos analisar mais um conceito básico, neste caso o conceito básico de distância entre pontos de retas. Podem ser pontos dentro da mesma reta ou pontos de retas diferentes, sendo retas paralelas ou retas concorrentes. Temos então aqui a reta F, definida pelos pontos A e B, onde podemos verificar que a distância entre os pontos A e B é igual a 5 unidades de comprimento. Vamos admitir que no nosso caso a escala é centímetros. Então a distância entre A e B será de 5 cm. Vamos ver então em termos dinâmicos no GeoGebra. Temos a reta definida pelos pontos A e B e temos a sua distância, neste caso 7 unidades de comprimento. Se mudarmos a posição do ponto B, é evidente que a distância também é alterada. Neste caso estamos a medir na vertical, portanto estamos a medir também segundo a escala, é fácil de efetuar a medição. Mas se for oblíqua, como nós já vimos, torna-se complicado. Teremos que recorrer a uma régua para já, não é? Cá está. É este o caso. Neste caso, é uma posição que nem é horizontal. A nossa linha que representa a distância entre o ponto A e B é uma linha que nem é horizontal nem é vertical. Isto é, não coincide com a nossa escala. Logo, torna-se difícil associar aos quadrados, porque a distância está associada às diagonais dos quadrados. Portanto, é mais complicado. Neste caso, teríamos que socorrer-nos da régua e efetuar a medição entre os pontos A e B. E verificaríamos que a distância seria 2,8 cm. Vamos então admitir que a nossa distância é de 5 unidades de comprimento, ou seja, 5 cm. Vamos considerar então um ponto D alinhado com os pontos A e B e podemos verificar aqui que a distância entre o ponto A e o ponto D é de 8 cm. Isto é, se a nossa unidade de medida for o centímetro. Portanto, podemos confirmar aqui que a distância entre o ponto A e B, que é de 5, é diferente entre a distância do ponto A e o ponto D, que é 8. Então, qual será a distância entre o ponto B e o ponto D? Será a diferença. Se esta distância é 8 e esta aqui é 5, significa que aqui é 3. 8 total menos uma parte vai dar a outra parte. Portanto, 8 menos 5 vai dar 3. Vamos ver em termos dinâmicos no GeoGebra. O nosso ponto D alinhado. Se mudarmos a posição do ponto D, é evidente que a distância do ponto A ao ponto D também vai ser alterada. Neste caso, vale 8. A distância entre A e D. Mas, se mudarmos a posição, por exemplo, neste caso já vale 13, portanto está mais afastada. Aqui tem uma distância igual ao ponto B, neste caso é igual a 5, porque o ponto B e o ponto D coincidem, e pode ter uma distância menor que a distância entre o ponto A e o ponto B, e pode estar para o lado esquerdo do ponto A. Portanto, a sua distância varia em função da sua posição. Temos então a nossa reta AB com um ponto D não alinhado. Vamos considerar um ponto C não alinhado com os pontos A e B. E vamos traçar por este ponto C uma reta H paralela à reta F, isto é, paralela à reta AB. A distância entre o ponto A e o ponto C é medida da linha reta que une os pontos A e C. Neste caso, é igual a 5,7 cm. Repara que temos aqui duas retas paralelas. A reta F é paralela à reta H e temos a reta AC, que é concorrente com estas duas retas. É concorrente com a reta F no ponto A e é concorrente com a reta H no ponto C. Isto é concorrente porquê? Porque o ponto C é o ponto comum às duas retas, à reta H e à reta AC. E aqui é concorrente ao ponto A porquê? Porque o ponto A é o ponto comum à reta F e à reta AC. Vamos então ver em termos dinâmicos no GeoGebra. Vamos marcar o ponto C, a paralela, e vamos traçar a reta AC. E nesta reta, vamos marcar a distância entre o ponto A e o ponto C. Repara que este ângulo que a reta F faz com a reta AC é exatamente o mesmo ângulo que a reta H faz com a reta AC. Se elas são paralelas, os ângulos são iguais. Repara também que a distância entre o ponto A e o ponto C é esta linha reta que pertence à reta AC.
Se mudarmos a posição do ponto C, é evidente que a distância entre o ponto A e o ponto C também se altera. Aqui é mais afastado, a distância é 11,7 cm. Repara também que a reta a que pertence a linha que nós estamos a fazer a medição da distância for perpendicular à nossa reta F, faz aqui um ângulo de 90 graus, a distância é mínima. Repara que aqui é 4, e quando deslocarmos o ponto C para a esquerda ou para a direita, esta distância vai aumentar. Portanto, a distância mínima entre duas retas paralelas deve ser sempre medida na perpendicular às respectivas retas. Cá está 4. Deslocando o ponto C para a esquerda, passa para 5,7. Se passar para a direita para outra posição, 5,7 também. Portanto, aumenta. A distância mínima está na perpendicular. Vamos então agora considerar duas perpendiculares à reta F passando pelos pontos B e D, que é esta reta verde aqui passando pelo ponto B e esta reta vermelha passando pelo ponto D. Elas fazem entre si 90 graus, portanto são perpendiculares. Repara que a distância entre os pontos das respectivas retas paralelas é constante. Daqui podemos concluir o quê? Que a distância entre duas retas paralelas é sempre constante. Nós já vimos que a distância mínima está na perpendicular e, portanto, as perpendiculares aqui são estas. Esta não é perpendicular, esta é concorrente, faz um ângulo diferente de 90 graus. Neste caso, a distância entre as retas paralelas F e H é 3 cm, se a unidade de medida for o centímetro. Vamos então ver em termos dinâmicos no GeoGebra. Vamos traçar as perpendiculares passando pelos pontos B e D. Cá está. As distâncias entre o ponto B e H e D e H são iguais, 4 cm. Se fizermos deslocar o ponto D ao longo da reta F, verificamos que a distância entre os pontos se mantém constante. Isto porquê? Porque a distância entre duas retas paralelas, medida na perpendicular, é sempre constante. Vamos agora considerar um ponto J pertencente à reta H e vamos marcar a distância entre as retas F e H paralelas, passando essa perpendicular pelo ponto J. Portanto, ao passar, vai intersetar aqui a reta F no ponto H. Portanto, a distância entre a reta H e a reta F é, neste caso, 3 cm. Para além disso, vamos considerar as distâncias entre os pontos A e C, I e C, B e C e D e C. Reparemos que as distâncias são todas diferentes. Há uma que é mínima e essa distância mínima verifica-se quando? Verifica-se quando os pontos pertencem à mesma perpendicular. E por isso, como é perpendicular, esta também é, as distâncias são exatamente iguais. Vamos ver em termos dinâmicos no GeoGebra. Vamos marcar o ponto J. Vamos traçar a perpendicular às duas retas passando pelo ponto C e vamos verificar que a distância entre as duas retas, neste caso, é igual a 4 unidades de comprimento, neste caso 4 cm. Vamos marcar as distâncias entre o ponto C e os pontos A, I, B e C. Verificamos que as distâncias são maiores que a de 4. Porquê? Porque não estão na mesma perpendicular. E a distância entre o ponto J e o ponto K é exatamente igual a 4. Porquê? Porque a linha está na mesma perpendicular. Reparemos que ao deslocarmos o ponto J, a distância entre os pontos J e K não é alterada. Vamos analisar agora a distância entre duas retas concorrentes. Neste caso temos a reta AC e a reta H. Elas são concorrentes no ponto C. O ponto C é comum às duas retas. Se considerarmos aqui o ponto F pertencente à reta AC, e se quisermos calcular a distância entre este ponto F e a reta H, essa distância tem que ser medida sempre na perpendicular à reta, passando pelo ponto. Traçamos a perpendicular passando pelo ponto. A linha entre o ponto F e a reta vai nos dar a distância. Portanto, a distância do ponto F à reta H é 7,4 cm. Vamos então analisar em termos dinâmicos. Temos o ponto F,
ele pode se movimentar na reta AC. Traçamos a perpendicular passando pelo ponto F. A distância entre F e este ponto e a reta é exatamente a distância entre o ponto F e a reta H. Neste caso, 8 unidades de comprimento. Se verificarmos a distância entre o ponto F e a reta F, já é maior. Passou de 8 para 12. Certo? Se movimentarmos o ponto F, repara que as distâncias vão se alterando. Neste caso, o ponto F coincidia com o ponto C. Aqui já temos distâncias diferentes, não é? Temos 6,3 e temos 2,3. Portanto, como nós vemos, a distância é sempre medida na perpendicular à reta, passando pelo ponto. Vamos então agora analisar a distância entre o ponto D e uma reta paralela à reta onde está situado o ponto D e relativamente a uma reta concorrente relativamente à reta F onde pertence o ponto D. Portanto, como nós dissemos, a distância de um ponto relativamente a uma reta é sempre medida na perpendicular. Esta é perpendicular à reta H passando pelo ponto D. Portanto, a distância é exatamente o comprimento desta linha reta. É 4 unidades de comprimento, ou seja, 4 cm. Se tivermos a medir a distância entre o ponto D e a reta AC, que é concorrente com a reta onde está o ponto D, vamos considerar a perpendicular relativamente à reta para a qual queremos saber a sua distância. Portanto, a medida do segmento DN é a distância do ponto D à reta concorrente AC. Concorrente essa relativamente à reta F, não é assim? Vamos então ver em termos dinâmicos no GeoGebra. Temos então o ponto D, perpendicular relativamente à reta azul e perpendicular relativamente à reta rosa. E temos as linhas e os respectivos comprimentos. Portanto, esta é a distância do ponto D a esta reta, ou seja, é a mesma distância entre o ponto D e o ponto E. E esta aqui é a distância entre o ponto D e a reta AC, que é exatamente igual à distância entre o ponto D e o ponto N. Num caso vale 4, no outro vale 7,1 cm. Se fizermos variar a posição do ponto D, é evidente que estas distâncias vão ser alteradas. Cá está, não é assim? Neste caso, se os 3 pontos estiverem aqui coincidentes, repara que só temos aqui a distância entre o ponto D e a reta AC é 0, porque ela está em cima da reta AC, portanto é 0. Agora, a distância do ponto D à reta H continua a ser sempre 4 cm. E isto porquê? Porque a reta a que pertence o ponto D é paralela à reta H. E se é paralela, a distância entre as duas retas é sempre constante. Entre as duas retas ou entre o ponto de uma e um ponto de outra medida na perpendicular. Cá está, alterando a posição, temos medidas diferentes. Neste caso, continuamos a ter 4, relativamente à paralela, mas relativamente à concorrente, porque esta é concorrente com a rosa, a distância vai alterando à medida que a posição do ponto D altera. Enquanto a alteração da posição do ponto D para a paralela não tem influência, a alteração do ponto D relativamente à concorrente já tem influência, né? Alterando a posição, altera a medida. Concluindo, podemos então dizer o seguinte: quando nós pretendemos calcular a distância de um ponto, imaginemos um ponto D, relativamente a uma reta, não precisamos saber a posição relativa entre a reta que contém o ponto e a reta que queremos medir a distância. Basta traçar a perpendicular sempre à reta que queremos medir a distância, passando pelo ponto. Se queremos medir a distância entre o ponto D e a reta H, traçamos esta reta azul, perpendicular à reta H, e a distância é o comprimento da linha DE. Se queremos saber a distância entre o ponto D e esta reta AC,
Traçamos a perpendicular à reta AC passando pelo ponto D e a distância é exatamente o comprimento da linha ND.